Pessoal, meu nome é Isaac Benassuli, sou CEO e fundador do Atacadão do Suplemento, a rede de lojas que atua aqui no estado do Pará, Amapá e Maranhão. E a gente fez um super podcast hoje aqui, no Segue o Plano, conteúdo muito bacana, falamos sobre mercado, sobre tendências, sobre o futuro da suplementação, sobre o segmento do lifestyle, da saúde, qualidade de vida e longevidade. Conteúdo muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar muito, acompanha tudo com a gente aí. O mercado brasileiro de suplementação alimentar deixou de ser um nicho de academia e virou um gigante de bilhões de dólares, impulsionado pela busca por longevidade, saúde preventiva e, mais recentemente, pela revolução das canetas emagrecedoras. E para bater esse papo, recebemos o fundador e CEO do Atacadão do Suplemento, Isaac Benassuli, uma potência com 45 lojas espalhadas pelo Pará, Amapá e Maranhão. Isaac, seja bem-vindo, cara. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar trocando essa ideia com vocês hoje aqui. Cara, no off já tava batendo um papo, já falou muita coisa bacana, imagina agora. Isaac, para começar, cara, eu quero entender essa história. Como é que tu saiu de R$5.000 para 45 lojas? Tem segredo? Como é que foi? Tu consegue resumir pra gente? Cara, eu comecei a empreender muito cedo, né? Com 14 anos eu comecei, não repitam isso em casa, mas comecei a dirigir com meu pai, né? Eu precisava... Não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Eu precisei dirigir porque ele tinha uma patologia, ele tinha neuropatia diabética, né? E ele tinha dificuldade ali de pisar no carro, a embreagem, etc. Então eu tive que ajudá-lo ali naquele momento, né? E naturalmente, empiricamente, eu acabei conhecendo os clientes, visitando os clientes junto com ele, vendo a abordagem dele ali no momento da negociação já nasci com essa veia empreendedora aí e acabou se aprimorando com essa questão, né? Então, com 16 anos ele me emancipou e eu entrei para a indústria farmacêutica como representante comercial. E aí isso foi me gabaritando, foi me dando casca para em 2003 a gente tomar essa decisão importante, uma das decisões mais importantes da minha vida, de empreender com varejo no segmento de suplementação alimentar. E aí nós entramos nesse segmento, na época, isso foi em 2013, né, a abertura da primeira loja. E meu pai, na época, um ano antes, ele tinha pegado uma representação de suplementos alimentares. Foi aí que a gente entendeu que o mercado era um oceano azul, tinha muita oportunidade ainda, apesar de ser um mercado pouco explorado, pouco se falava. Naquela época era comum a senhorinha ver o filho tomando um pote de whey protein e falar: você está tomando bomba, né? Confundiu. Hoje já está mais polarizado o consumo da suplementação. Eu vivi isso em casa, meu pai viu uma vez, tá tomando bomba, pai, não é bomba, é suplemento. Exatamente. Então hoje isso já desmistificou, né? E a gente tem um consumo muito Inclusive eles tomam agora. Né? Exatamente. E precisam tomar, né? Exatamente. Isaac, e como é que tu começaste a falar do mercado, como é que era o mercado em si, cara? As pessoas não falavam muito de longevidade, era uma geração, uma época que realmente a galera, inclusive, curtia muito mais a noite do que agora. Isso é verdade. Como é que foi trabalhar nesse mercado, cara, que, como tu falaste, é um oceano azul, é a parte boa, mas a parte ruim do oceano azul é que ninguém te entende. Verdade. Né? Foi um desafio. Como é que tu trabalhou essa questão de nível de consciência, cara? Foi um desafio, cara. Foi um desafio realmente, porque na época acho que a gente tinha umas 3, 4 lojas aqui na região metropolitana que vendiam suplementos. Era um segmento pouquíssimo explorado e como eu tinha outra fonte de renda, que era a representação comercial, eu decidi fazer o negócio acontecer e girar dentro dele, né? Então a gente abriu a primeira loja no momento, um dia antes de inaugurar. Isso é algo que eu gosto de falar, que ali realmente virou uma chave e eu vi o potencial daquele nesse segmento. A porta estava meio aberta, a gente estava terminando de arrumar a loja ainda, né? Já eram umas 6 horas da tarde. Aí bate na porta assim da loja, diz: cara, já tá atendendo? Aí a gente ficou meio sem jeito de falar pro cliente que... Entra aí, cara, bora conhecer. Começamos a conversar. No resumo, o cara comprou R$1.000. Aí a gente disse: opa. Pô, isso lá atrás é bastante dinheiro, cara. Não, e a loja não estava funcionando ainda, né? A loja ainda ia abrir. Então, realmente, quando a gente abriu no dia seguinte, muita gente interessada, muita gente, às vezes, sem informação, e consegui ali 2 consultores que já tinham experiência, que já tinham trabalhado em loja de suplemento. E eu percebi um detalhe importante: o cliente não ia só pelo suplemento, mas ele ia pela informação que estava na mão do consultor. Formação técnica de posologia, de estratégia de consumo, de qual produto melhor de acordo com o objetivo daquele consumidor.
E a gente, no primeiro dia de inauguração, a gente viu que assim, o mercado tinha um potencial absurdo. E ali eu decidi, falei, virou uma chave importante ali para mim, que não era só um empreendimento, não era só algo que ia me gerar lucro, mas era algo que realmente a gente poderia escalar o negócio a níveis regionais, como a gente está hoje, né? E ganhar um posicionamento relevante. E acho que um fator também que eu considero muito importante, cara, nessa minha jornada empreendedora, esse ano a gente faz 20 anos que eu faço 20 anos, minha empresa faz 20 anos que é a empresa de representação. Então eu trago muita bagagem da indústria farmacêutica para dentro da operação do suplemento, que é um mercado, apesar de ter crescido muito, mas é um mercado ainda muito informal. Muitas das pessoas que tinham loja lá atrás era o personal que decidiu abrir a loja de suplemento, era um microempreendedor que comprava suplemento para vender na academia ali de forma informal e decidiu abrir a loja. Então tinha muito disso, né? E quando a gente trouxe essa profissionalização para a operação, a gente sentiu que isso também nos deu gabarito para escalar, para crescer, para organizar. Então, tu entra na loja aqui no Pará e entra na nossa loja lá do Maranhão, o padrão é o mesmo. Muitas pessoas têm essa dúvida, é franquia? Não é franquia, é uma marca própria, criada regionalmente aqui, que escalou. E a gente está nesses 3 estados hoje. Aí. Cara, tu falaste em profissionalização, eu quero chegar lá, mas antes de chegar lá, eu quero pegar um trecho que tu falaste, que os clientes iam pegar a informação do teu vendedor. No final, cara, tu estavas vendendo conhecimento / informação para ele, né? Até para ele entender e comprar e usar. Faz sentido dizer para ti, cara, que se a gente não se torna uma empresa educacional, a gente não consegue escalar? Não tem como, cara. O mercado hoje ele está cada vez mais exigente. Apesar da internet, na época a gente não tinha todo esse volume de informação, mas hoje o que a gente bate muito nos treinamentos com a equipe de vendas e toda na nossa estrutura organizacional, a gente bate muito na questão da experiência do cliente, né? De trazer uma experiência na qual o cliente fidelize. Hoje a gente tem um plano de fidelidade que é o cashback, então o cliente compra, o cliente que compra com recorrência, ele tem direito a resgatar parte do valor que ele compra. E o atendimento como um todo, a gente trabalha muito com o nosso time de venda para que o atendimento seja um atendimento padrão, que gere uma experiência legal para o nosso consumidor, para que ele tenha resultados e retorne com aquele consultor ali que deu a orientação correta, que explicou o suplemento certo. Não é uma simples venda. Hoje o cliente ele compra o suplemento, mas ele ganha a consultoria através do nosso time de vendas. No final não é um tirador de pedido, né, cara? Exatamente. É um educador aqui que tem. Exatamente. E isso, cara, a gente aplica em qualquer negócio, né? Que eu tava pensando aqui, eu tava numa reunião no escritório aqui mais cedo, e eu falei para a equipe, pessoal, nós temos que nos tornar consultores. Se nós não formos consultores, a gente não consegue fazer o nosso cliente evoluir, porque aquela contabilidade, aquele escritório de advocacia, enfim, qualquer serviço tradicional, que era só ou emitir uma nota fiscal, ou só fazer uma petição, ou só, enfim, isso está acabando. Né? Como deveria ter sido lá atrás no início, eu quero um whey, toma esse whey, mas como é que usa, como é que toma, para que serve, que momento usa, é antes ou depois do treino? Aí hoje ainda tem uma pergunta-chave, tá usando canetinha ou não? A gente vai chegar lá, essa canetinha mudou o mercado, tá mudando. Mudou, cara, mudou mesmo. E me fala agora sobre profissionalizar. Eu já entendi que o vendedor, ele é uma parte, é um tripé não, é uma da base dessa profissionalização. O que mais tu viste que é realmente, que faz sentido tu falar assim, Ricardo, profissionalizar dentro dessa área é esse caminho aqui? Cara, hoje a gente tem um planograma. Quando a gente inicia o ano, a gente já tem o nosso calendário de treinamentos, né, com o nosso time. Então, eu tenho um treinamento que ele varia entre o treinamento técnico de nutrição e o treinamento técnico de comercial, de abordagem, de conversão, para estratégias que aumentam o ticket médio, etc. Então, a capacitação do time ela é crucial, né? Tem muitos empresários que eu vejo negligenciando isso, ou entrando numa zona ali de conforto, não entendendo que isso é um investimento para a operação, né? Eu sempre vi isso como investimento. A última pessoa que a gente trouxe para treinar, que foi uma pessoa de São Paulo, ali, uma treinadora específica, focada em experiência do cliente, o custo não foi barato, mas eu entendi aquilo ali quando eu pego o custo do investimento ali e o retorno e divido isso entre os colaboradores ali, eu estou pagando R$50 por colaborador ali para que o cara seja capacitado e esteja apto ali a replicar, né, esse treinamento ali na ponta. Então, esse investimento com treinamento, capacitação do time, melhorias nos processos. Então, a gente mudou de sistema agora também, que aí
É, é investimento, cara, porque eu saio de um orçamento que eu triplico o valor que eu tenho de gasto com o sistema. Mas porque é um sistema mais robusto, que vai me trazer mais controle, que vai me trazer mais leitura de informações dentro do grupo de lojas. Então, se eu tenho multilojas, eu tenho que ter um sistema que me atenda nesse modelo de multilojas para que a gente consiga realmente ter a leitura certa do mercado, da venda, por classificação. Então, a gente tem evoluído muito nesse sentido de... Assim, eu como empreendedor me cobro muito enquanto a isso, né? Eu preciso evoluir profissionalmente. A operação precisa acompanhar a evolução do mercado também. E eu entendo que essas ferramentas elas são fundamentais. Cara, e tu falaste em evolução de mercado. Tu consegue detalhar pra gente como foi essa evolução nos últimos, sei lá, 10, 15 anos que tu tá? Porque eu imagino que teve algumas etapas, tipo a pandemia foi uma, a canetinha agora é a mais recente, e antes da pandemia, como é que foi essa evolução do mercado do fitness, cara, em geral? Cara, eu acho que assim, a maior virada de chave nesse período dos 13 anos que a gente está nesse segmento, 20 anos de indústria farmacêutica e 13 anos de suplemento, eu acho que a maior virada de chave acho que global, não só para o meu nicho, mas para vários outros nichos, foi a pandemia. A pandemia trouxe a consciência de que a atividade física, o corpo em movimento, o lifestyle, ele não é mais um quesito opcional. Não é um hobby mais. Então, se a pessoa não treina, imagina, quando chegar com 70 anos, ela vai estar dependente de alguém para levantar, para andar. Para fazer o básico, né? Então, as pessoas hoje elas criaram essa consciência de uma alimentação mais saudável, uma rotina mais saudável, né? Seja na alimentação, seja na rotina de treino. Então, muita gente antigamente só caminhava, né? E achava que isso era o suficiente para... Hoje as pessoas têm criado esse entendimento mais claro de que a atividade física, seja ela musculação, seja ela uma caminhada, uma corrida, qualquer outro tipo de atividade, ela é importante para que a pessoa tenha realmente longevidade. A consciência alimentar também, cara, isso é algo que, assim, eu fui obrigado a criar, né? Meu pai, ele é falecido e ele faleceu por complicações da diabetes. Então, a gente tem um histórico familiar, então eu tive que cuidar, eu cheguei a pesar quase 130 quilos, né? Então, eu tive uma readequação alimentar ali, consegui, né, em ter clareza do que eu precisava me alimentar com menos açúcar, menos carboidrato e acho mais que proteína, mais proteína. Acho que a própria internet ela contribui com isso. Na internet é importante a gente ter os filtros ali, mas tem muito conteúdo que ajuda a pessoa a criar essa consciência do consumo de proteína, de carboidrato, dos macronutrientes, dos micronutrientes. E isso é legal, porque essa conscientização te deixa mais apto ali a fazer escolhas inteligentes, né? É aquilo que falou, né? Informação do consultor. Na verdade, tu já foste vendedor, pelo que eu tô vendo aqui. Eu sou um vendedor. Mas já aqui na loja e tudo mais, né? Somos Sim. todos vendedores. Para ter esse nível de consciência, só quem realmente já vendeu e tá na linha de frente, né? E, cara, me fala uma coisa, Isaac. Questão de imitador aqui na nossa região. Como eu te falei lá quando eu estava aqui no off, batendo papo, o podcast aqui surgiu pra gente ouvir gente que deu certo. Até porque aqui na nossa região, cara, a gente tem característica bem peculiar nossa, né? Distância dos centros comerciais do Brasil, dos centros produtores, enfim, uma indústria dessa que trabalha com whey para tu fazer tua marca, depois a gente vai falar nela, querendo ou não tá no sul, sudeste, tu tem toda uma logística e prazo. O que tu vê como limitador pra gente, cara? Aqui em termos de negócio, no varejo como o teu. Eu acho que um dos pontos principais dessa questão da logística, né? Ela é algo sensível, porque o cara que está lá em São Paulo, ele está colado na indústria, né? Estou pegando como referência uma outra loja de suplemento. Ele pede hoje, amanhã está lá. Ele negocia um prazo lá com o fornecedor dele de 60 dias médio, um exemplo. Eu perco nisso, porque eu demoro em média 20 dias para receber a mesma mercadoria que ele recebe com um dia lá. Ele está 19 dias vendendo. Está 19 dias vendendo e eu estou 19 dias aguardando a mercadoria aqui. Então, ainda tem toda a nossa estrutura, porque hoje eu recebo no nosso centro de distribuição e faço a logística para todo o nosso varejo. Assim, no volume de loja que a gente tem hoje, a gente nem tem opção de fazer diferente disso. Por uma questão organizacional, realmente entregar loja a loja seria... A indústria não ia topar e não seria algo viável, né? Então, a gente precisa receber no CD, aí esperar esses 20 dias, depois mais... até abastecer todas as lojas para chegar no Maranhão e etc. O desafio logístico aqui para nossa região ele basicamente um mês, pelo que eu estou entendendo aqui. 30 dias passa. O produto está lá na ponta, em acesso ao consumidor final, é quase isso. 30 dias, 25 a 30 dias para o produto estar na ponta. Então, isso gera impacto no caixa, né? Porque
O produto que era para mim estar vendendo, ainda estou esperando chegar na loja. Então, realmente é um desafio grande aqui da nossa região. Assim, outro desafio que eu vejo que a gente está conseguindo evoluir, né? É a questão dos próprios players de academia, né? As academias têm... É um segmento que cresce muito. A gente vê investimentos robustos de empresários aqui entrando, abrindo academia, isso é bom. Então, no ano passado a gente abriu 7 novas lojas. As 7 são lojas que estão conectadas com grandes academias. Cellfit, Bluefit, SmartFit. Então, essas grandes academias, elas validam já a operação e o bairro que elas estão entrando. Elas entram para operar com 3.000 alunos, 2.500 alunos. Então, quando eu estou conectado com um grande player desse, naturalmente eu já tenho ali o meu público na conveniência do dia a dia dele, consumindo o produto lá na nossa loja e não tendo que esperar, não tendo que comprar, ou tendo que se deslocar até para uma loja nossa aqui na região metropolitana tu gasta tempo, gasta combustível, e na conveniência do dia a dia isso funciona muito. E enquanto tu estás falando aqui, eu estou pensando na Arandu, porque qual é o meu maior medo lá? Aí eu queria até ouvir tua opinião para ver se tu me ajuda como mentor agora. Eu tenho medo de abrir um ponto de venda e matar o meu iFood, por exemplo. Eu tenho medo de fechar com uma grande rede e matar minha venda direta. Tu tens esse estudo? Como é que funciona a tua cabeça de empresário nessa lógica aí? Cara, já me fiz várias vezes essa pergunta, né? Mas faz sentido o meu questionamento. Faz sentido, mas eu entendo que a clareza que eu tenho hoje sobre esse tema é que são canais diferentes, são clientes diferentes, são públicos diferentes. Então, a gente tem uma loja na cidade de Nova 4, próximo ao supermercado Formosa. E abriu uma Bluefit dentro do supermercado Formosa, e a gente abriu na frente da Bluefit. Está num raio assim de 300 metros uma da outra. A gente pensa, vou roubar o faturamento dessa loja que já fatura aqui, né? Vai dividir, vai fracionar ali o faturamento. Nada, cara. Na hora que a outra loja entrou, a outra permaneceu ali com o mesmo faturamento, agregou o faturamento dessa nova que entrou. E nessa mesma racional, eu te falo da nossa operação como um todo, né? A gente nasceu como varejo. Em 2017, a gente começou a atender as farmácias como distribuidor, e hoje eu tenho farmácia que está do lado da minha loja e eu que atendo aquela farmácia. Porra. A gente distribui para aquela farmácia. Então, assim, é o meu concorrente, mas é meu cliente. Mas os caras são, assim, a gente tem uma régua, a gente tem um alinhamento de preço, então a gente não canibaliza o preço, então ele vende lá. O que vai diferenciar? O público que compra na farmácia é o cara que vai comprar medicamento, ou higiene beleza, higiene pessoal, e ele acaba vendo o suplemento que ele já consome e pega aquele produto ali. É o famoso autoatendimento. É o cara que já consome a creatina, ele chega lá, vim comprar meu medicamento aqui, esqueci que tá faltando em casa e pronto, já leva. É na conveniência ali, do autoatendimento que ele consome. Já o cara que entra na nossa loja é o cara que vai comprar o suplemento, vai também comprar um atendimento consultivo ali do nosso vendedor. Então, são públicos diferentes. E cada vez mais esse canal, ele vai, assim, o teu segmento também é isso, né? É um público que busca o lifestyle, uma alimentação saudável, uma rotina, né? mais saudável. Uma rotina mais saudável. Então, esse mercado, ele cresce muito. Então, a adesão... O exemplo do nosso canal, antigamente as farmácias não vendiam suplemento, começaram a vender. Os supermercados não vendiam suplementos, começaram a vender. O mercado exige às vezes, né? O canal, a expansão do canal, ela vai exigindo esses novos canais de aquisição para o consumidor. Então, hoje a gente tem internet, tem loja física, body shop, tem o canal verde, tem o alimentar, tem o farma. Então, os canais vão crescendo mais. E Isaac, tu usa alguma informação? Na verdade, qual é a estratégia que tu usa para definir quais produtos tu coloca em quais canais? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque, pelo que tu me falaste, eu concordo contigo, cada canal é um cliente próprio. Né? Às vezes é um cara mais 40, às vezes é um cara de 20 a 30 anos na academia, às vezes um adolescente. Como a gente não concorre entre canais, mas o público é diferente, né? Sim. Tu tens alguma estratégia para definir que produto eu levo para uma farmácia, que produto eu levo para dentro de uma academia? Sim. Olha, uma das estratégias que a gente avalia normalmente a pessoa que compra na farmácia, ou ela já consome, ou ela é aquela pessoa que quer consumir, mas tem curiosidade, ainda trava no preço. Então, a gente prioriza para o canal Farma, que não tem o atendimento consultivo do consultor que tem numa loja especializada, um produto que tem um ticket acessível. Um produto de entrada. Um produto mais em conta, né? Que entrega benefícios também, mas é um produto mais de entrada, um produto que tem um preço mais
acessível para o consumidor. Porque aquele cara que paga 180, R$ 200 numa proteína, talvez não seja o mesmo cara que vai pagar 99, 120 numa farmácia. Então a gente... outro ponto, a apresentação. De 120, um exemplo, um termogênico, de 120 cápsulas eu vendo na loja especializada, já o de 60 eu vendo só na farmácia. Então a gente vai categorizando nesse formato. É o mesmo produto, só em porções diferentes. Para dar acessibilidade para o cara do autoatendimento. E na loja de suplemento eu foco no ticket, né? Para manter o ticket mais em cima com o... Mas tu chegas a até conversar com a operação do supermercado ou então da farmácia para entender quantas pessoas rodam por dia, qual o ticket médio? Tu chega a pedir essas informações? Sim, é legal. É muito mais a gente levanta muito essa informação, sim, mas é muito do nosso feeling estratégico, né? Como a gente tem toda a leitura do nosso varejo, que já nos dá uma leitura assim bem robusta, são 45 lojas, então eu quero saber quais são as principais marcas, quais são os principais SKU por classificação, proteína, creatina e pré-treino. Então, a gente já consegue ter a leitura e é um dos diferenciais da nossa distribuidora, né? A nossa distribuidora é uma distribuidora especializada na distribuição de suplemento. Hoje outras distribuidoras também vendem suplemento, mas elas são distribuidoras que vendem alimento e vendem também o suplemento. Então o cara tem 200 indústrias de alimento e vende lá 2, 3 de suplemento. O vendedor, ele não tem expertise para ajudar uma nova farmácia que está abrindo, para montar o layout, para formar um mix. Se tiver raso. Se tiver muito raso. Ou então o cara trabalha com uma marca só, trabalha com 30 lá. Então essa farmácia ela vai conseguir comprar de 5 a 6 marcas diferentes, atendendo com o meu pedido mínimo, eu entregando para ela no outro dia, com promotoria, com nível de serviço, com o nosso consultor lá dando suporte para a formação desse primeiro mix. Porque o cara que compra medicamento, ele não se sente nem confortável em comprar suplemento porque ele não conhece. Ele não conhece a categoria. É uma categoria que tem pouca leitura, porque no Pharma a gente tem duas plataformas que fazem a leitura, é o IQVIA e o Close-Up. Então tudo que você quiser saber de medicamento, tu entra lá nessas duas plataformas, eles vão te dar a leitura de mercado. No suplemento não tem. Então o cara, assim, ou ele confia em quem já faz, no distribuidor, ou ele confia na indústria. A gente viu muito disso, né? Algumas indústrias metendo os pés pelas mãos ali. Vou vender para a farmácia aqui, aí mete um monte de produto que não tem perfil para o farma, cria uma experiência ruim pro dono da farmácia ali. Mas a gente tem conseguido educar esse mercado e fazer um trabalho bem sólido nesse sentido. Pelo que eu estou entendendo, tu tem dois públicos, né? O B2B aqui e o B2C mesmo. Exatamente. Né? Supermercado e farmácia, que é onde eu quero chegar nos canais, é realmente B2B, as tuas lojas, consumidor final. Consumidor final. Cara, tu estava falando no off sobre canais de venda. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente, cara, essa tua visão, que eu acho que é do mercado, né? Dentro dessa área de suplementação, de varejo da área fitness, saudável. Como é que tu enxerga esses canais que tu falaste pra gente aqui? São canais diferentes, né? São canais que têm crescido, a gente vê os supermercados que antes não operavam, operando agora com essa categoria, aprimorando, crescendo o espaço, porque dentro do supermercado é briga por espaço. Caralho. Né? Sabe, pelo melhor espaço. Pelo melhor espaço. Então, o supermercado já entendeu que esse segmento não é uma tendência, ele é uma realidade, já está acontecendo. Precisou vir alguém de fora, né? Entrou um grupo novo lá na DOCA, o Matheus, né? O Matheus. Já entrou na alta ali, com um paredão de suplemento ali, muita coisa exposta, muitas marcas. E isso, os outros supermercados que ainda não tinham despertado para isso, realmente entenderam ali o movimento e já vieram para o jogo. Então, assim, é um segmento que realmente cresce muito. Mas é aquilo que eu te falei, o segmento são canais, novos canais de aquisição, mas é o modelo do autoatendimento. É totalmente diferente, pelo que eu estou entendendo aqui. Exatamente. É o cara que, de repente, já consome a proteína, já sabe qual é a proteína que ele chega ali, pega e compra. Mas como a gente tem um público entrante muito alto, pessoa que não treinava, não suplementava e começou a treinar e quer suplementar, ela não compra, ela não sente segurança de gastar R$200 num produto que, de repente, não vai atender a necessidade dela. Aí essa pessoa ela vai na loja especializada para adquirir a suplementação, porque aí ele vai pegar a consultoria ali. Em média, um atendimento do nosso consultor na loja dura de 15 a 20 minutos para entender a necessidade, o nível de treino do cliente, né? Se ele já treina há muito tempo, pouco tempo, como é que está a alimentação, porque o suplemento ele não faz milagre.
ele não vai te dar o shape perfeito em poucos dias. Não existe isso. Existe todo um contexto aí. Uma lenda urbana por trás aqui, né? Existe todo um contexto aí de treino, alimentação, dieta, suplementação, para que se chegue nesse resultado final. Vamos dizer, suplemento, ele é um plus. Exatamente. Né? O suplemento é isso. A suplementação, ela é o déficit que vai ficar na tua alimentação. E normalmente fica. Aí eu vou falar um dado aqui que talvez tu saiba, mas para quem quer hipertrofia, que é ganho de massa muscular, a pessoa precisa, a cada 1 quilo de massa corporal, precisa consumir 2 gramas de proteína. E é difícil comer 2 gramas de proteína, cara. Cara, tu tem que comer uma penca de frango, né? Tem que comer muito. É difícil. É difícil. E o brasileiro, eu estava conversando com uma pessoa, eu perguntei, falei essa mesma questão, né? Essa analogia do consumo da proteína. Eu perguntei, o que tu tomou de café hoje? Aí disse, tomei um café preto com pão com manteiga. Eu disse, cadê a proteína? Não tem, cara. Aonde está a proteína? Difícil. Então, o brasileiro, ele consome, ele não tem essa cultura tão forte de consumir proteína. Hoje que a Graciane, né, a gente vê o volume de ovo que ela come, mas é fonte de proteína, pô. Então, realmente, bater esse macronutriente, que é a proteína, cara, só com a alimentação, é muito difícil. Olha, eu vou te falar, eu em média, eu fico aqui com 1,5, 1,6. E olha que eu me forço a tomar whey, a comer bem, eu como uns 5, 6 ovos por dia e carne, não sei o quê. E é difícil, cara. Eu tenho que se entupir de whey, pô. Tomar umas 2 doses por dia, 3, se tu não comer bem durante o dia na rua, porque é complicado, cara. Exatamente. E essa consciência é difícil a pessoa ter. É bastante difícil. E aí, voltando, né, essa questão do consumo, como ela aumenta muito, hoje nem 7% da população treina e suplementa. É mesmo? Eu pensava que era mais, cara. Não. O mercado é enorme, então. O mercado ainda tem muita gente que vai entrar nesse segmento. Então, quando a internet também tem a informação, né? Mas quando tu olha no olho, a gente acho que nunca vai acabar isso, né? O olho no olho. Não vai. Né? A pessoa que gosta de olhar, pegar o produto, ler atrás, sentir, ler a tabela nutricional, ver as informações, pedir a dica, orientação, provar, horário, agora tem a degustação. A gente está gerando essa experiência, então as nossas lojas que estão conectadas com a academia, a gente sempre alinha com os nossos parceiros comerciais, nas indústrias, né? Cara, vamos conectar tua marca com o consumidor, vamos marcar as degustações dentro dessa academia ali, que aí nada, uma academia dessa que roda 1.000 alunos por dia, se a gente fizer um turno, a gente tem 500 pessoas experimentando, degustando aquele produto. Então foi um paradigma que foi quebrado também lá em 2012, quando a gente começou, o que vendia muito era suplemento importado, era o que vendia. E era muito caro. E nem era gostoso, né? Que hoje em dia tá gostoso. Exatamente. Aí o que a indústria nacional fez? Ela aprimorou a questão de saborização e trouxe acessibilidade, com preço mais em conta. Tu não tem importação envolvida, né? Tu consegue dar acessibilidade para o consumidor. E foi aí que o mercado também teve essa virada de chave, né? As indústrias nacionais realmente investindo em tecnologia, em aprimoramento do produto final ali, questão de saborização, porque era onde engatava, né? Exatamente. Tinha produto, cara, intragável. Tinha, cara. Era só na força do ódio pro cara tomar. Só se O precisasse. cara tinha que fechar o nariz e botar pra dentro, porque não tinha outro. Hoje tem até leitinho, né, pô? É a proteína que mais vende hoje. Sabor leite, eu tenho uma concepção, né? O sabor leite, eu acho que quem nunca tomou leite, né? A familiaridade do sabor, da questão da eu até brinco, é gosto de infância, cara. Faz uma papinha aí, gosto de infância. Tem uma proteína na nossa loja, essa proteína da Nex, sabor leite, é a que mais vende, disparado. Ela vende o dobro do que a segunda vende. Porra. Sabor leite. Tem uma outra marca também que é campeã de venda, tipo, 3.000 potes por mês e a gente não dá conta de atender a demanda. Cara, isso me faz lembrar o mercado do sem glúten. Eu tenho uma cliente, cara, uma grande amiga minha, cara. Ela falou assim, Ricardo, qual era o problema do sem glúten? Mas talvez faça paralela aqui. É que era uma comida para doente, então não era gostosa. Quando a gente começa a colocar sabor, deixar mais palatável, produtos mais gostosos e saborosos, começa a entrar na rotina, começa a vender mais fácil. Sim. Porque quem não quer comer bem? Quem não quer tomar um whey com gosto de leite, pô? Antigamente era um gosto ruim. Tudo que era mais saborizado, ela tinha aquele gosto de adoçante no final que a galera não gosta, né? Eu acho que o mercado tem que entender o jogo. A gente estava falando ainda há pouco, né? É a questão das collabs, elas ajudaram muito também. Tem uma marca que lançou uma collab com a Toddy. O achocolatado Toddy. Meu filho não consumia proteína. Agora vai. O Toddy é o que ele consome hoje. Porque tem a familiaridade do que ele já consumiu, né? Então, quebrou aquele paradigma. A proteína, o sabor é ruim. Achocolatado, sabor Toddy, rico em proteína, com 25 gramas de proteína na dose. Isso é bom, mas aí eu quero entrar na parte ruim. É a demanda
crescente pelo produto base whey. Como é que tu estás vendo isso acontecer? Porque hoje tudo é proteico, né? A gente estava conversando no off, né? Tem Todd proteico, tem Nescau proteico, tem milkshake no Bob's proteico. Tudo é proteico agora, cara. E como é que vai ficar o mercado a partir de então, cara? Vai aumentar o preço? O que tu tá sentindo aí? Já está aumentando, né? Os últimos 6 meses, esse primeiro semestre do ano, as marcas vêm aumentando de forma gradual, né? Mas o aumento já supera os 20% de aumento de janeiro para cá, e a tendência é aumentar mais. Então tem marcas, inclusive, anunciando que vão parar a produção de whey temporariamente, porque não tem um insumo, não tem a matéria-prima do whey protein, que como eles vão conseguir produzir o produto, né? As marcas estão buscando alternativa, né? Outras fontes de proteína, como proteína da carne, com colágeno, proteína da soja, algumas outras opções. Eu acho que é o que o mercado vai, daqui para frente, conseguir, vai ter uma demanda maior para esse produto, pela escassez do outro, da proteína do soro do leite, e pela subida de preço da própria proteína. Cara, porque eu comprei uma proteína recentemente, cara, de base de vegetal, né? Sim. Cara, eu tomei não desceu, porque né? não desceu, cara. Eu tomei porque, enfim, hoje eu vejo a comida como fonte de energia. Eu tenho que tomar e tá aí, vou tomar. Mas muito diferente do whey tradicional, cara. Tu acha que é um desafio da indústria em si deixar o paladar parecido? Cara. Tu já provaste alguma base de planta? Já. Tu entendeste o que eu quis falar, né? As proteínas veganas, elas em si, ou proteína da soja, do arroz, elas realmente é o desafio que o whey protein teve lá 10, 12 anos atrás, né? De trazer uma saborização, de testar, até chegar num sabor palatável, um sabor agradável para o consumidor. Então, acho que é o desafio da vez, né? É adequar a saborização dessas proteínas. Mas eu vou te dar um exemplo da proteína da carne, a beef protein, que ela tem uma pegada, ela não é uma proteína láctea como é a do soro do leite. Então, ela não fica cremosa, ela fica numa pegada de um suco. Pensa lá num mais suco, ralo, mais refresco, assim. E os sabores frutas cítricas, abacaxi hortelã, frutas roxas, então são sabores mais cítricos. Mas a proteína ficou excelente o sabor. Excelente, só que é outra fonte de proteína. Aí o consumidor tem que ter clareza, né? Acho que é importante para o consumidor ele saber ler para não ser enganado, saber ler o rótulo nutricional, qual é o principal ingrediente. Mas é tão bom quanto? Cara, supre a mesma necessidade? Supre, ela é uma fonte de proteína, né? Só que aqui tem o maior estudo científico com o maior valor biológico para o nosso corpo, é a proteína do soro do leite. Vai ter, olha, por exemplo, a proteína da carne, ela promete, na média, entre as marcas que estão lançando, em média 30 gramas de proteína por dose. Ela é mais proteica, mas a fonte de proteína, ela não é a mesma, porque ela é a proteína bovina misturada com proteína de colágeno. Então, é diferente a absorção, é diferente... Onde a gente absorve tudo isso, porque não adianta nada eu ingerir, sei lá, 30, 40 gramas de proteína e não absorver, né? Absorve, já tem estudos que mostram? Estudos mostram que de 30 a 35 ali é o máximo que o teu corpo consegue absorver, e depende muito também da estrutura corporal, né? Então, para mim, que peso 95 quilos ali, tenho uma estrutura corporal grande, eu absorveria de 35 a 40, é mais ou menos o que eu gosto de consumir numa dose de whey, né? Sempre boto aquele o chorinho, né? Para ter uma quantidade maior de proteína. Então, o corpo absorve sim. Eu acho que o mercado vai se adequar, cara, mas é um desafio agora, é o desafio do momento, realmente, essa subida mudar de a preço. fonte. Mudar a fonte, essa subida de preço da proteína aí, realmente... Hoje a proteína do soro do leite, ela representa, no nosso negócio, 50%. De 40% a 50% do faturamento da operação, ela está concentrada nas vendas de proteínas no geral. Então, imagina que se o consumidor, de repente, não tiver poder de compra para comprar, porque a gente está falando que uma proteína que hoje custa R$150, proteína do soro do leite 100%, ela vai custar 200, 250. A barreira vai começar a aumentar. Entendeu? Quer um café, Isaac? Tô tranquilo. Quer mais um pouquinho? Tá tranquilo? Só falar do parceiro aqui do Alquimista, falar da Medarandu. Beba um café de verdade, coma um pão de verdade. O Bruno, um abraço pro Bruno, que é um torrefador local, compra grãos lá de Minas, torra aqui, e café excelente. Isaac, deixa eu fazer agora, evoluir a nossa conversa, cara. Eu quero falar sobre expansão. Todo mundo que começa um negócio, ele pensa em um dia
a empresa ser realmente grande, escalar é a palavra da moda dos últimos, sei lá, 5, 6, 7 anos. Todo mundo quer escalar o seu próprio negócio. Uhum. Hoje eu entendo que alguns negócios não precisam ser escalados, mas alguns conseguem, né? Não é para todo mundo, é onde eu quis chegar. O teu provavelmente é porque tu já escalou. Qual foi o maior desafio e onde tu percebeu que tu precisava escalar, cara? Cara, no começo realmente a gente viu que tinha muita oportunidade, né? Que ainda era um mercado muito pouco, era pouquíssimo explorado ainda. E a gente disse, cara, é o nosso momento, né? Eu não dependia diretamente da operação, então eu passei ali 1, 2 anos fazendo o dinheiro da operação girar na operação. Então, assim, a gente abriu a primeira loja, com 4, 5 meses eu abri a segunda. Aí ia surgindo a oportunidade, abri a terceira, abri Castanhal a quarta. E aí o negócio foi tomando corpo, cara. Realmente Deus nos abençoou com esse projeto, né? Nos deu direcionamento realmente de expansão, de crescimento. Mas chegou um momento ali que a gente, tipo assim, por uma questão... os desafios fiscais do nosso país, a gente acabou... Falou, cara, se tu crescer mais, tu pode ter um problema ou tu vai pagar imposto muito superior ao que tu paga hoje. Era o discurso da contabilidade na época. Então, a gente meio que limitava o crescimento, o faturamento da empresa, porque tinha teto, né? Na época, toda empresa começa... né, Dentro do Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional. E a gente tinha ali o teto para não romper o teto. Então, eu falava, se tu abrir essa loja vai ficar perigoso, pode romper o teto. A gente esperava virar o ano ali para pegar um outro período acumulativo para não ter... E te travava? Travava, cara, travava, com certeza travava. E assim, foi uma das viradas de chave muito importantes na nossa operação ali em 2019, quando a gente decidiu mudar de contabilidade. Uma pergunta categórica que eu fiz pro contador que atuava antes, né? Ele ajudou até aquele momento, né? Porque acho que são ciclos, né? Foi um contador que ajudou a gente bastante até aquele momento. Mas quando eu perguntei para ele, quantas empresas de lucro real tu tem na tua base? Aí ele, 2, 1... Eu senti que realmente ele não ia conseguir, se a gente decidisse ir para o lucro real, tocar o projeto nesse novo regime tributário. E aí a gente decidiu mudar de contabilidade e realmente foi uma virada de chave bem importante para a gente. Quando é que tu percebeu que a contabilidade ela pode ser um fator aí de competitividade mesmo no mercado, cara? Teve algum momento que percebeu que, cara, eu numa assessoria, numa consultoria certa, eu consigo... realmente subir de nível? Tu teve algum momento? Cara, na época, como eu sou da indústria farmacêutica, então tenho muitos contatos, né? Converso com muitos donos de farmácia, inclusive quem me indicou a contabilidade que a gente está hoje foi um amigo dono de farmácia, que já estava operando com essa contabilidade e me indicou essa empresa, né, que é a qual que a gente está hoje. E foi aí que ele... Plantou a semente aí. Exatamente, foi o que nos deu assim esse direcionamento. Cara, porque vai adiantar a gente ficar assim, pensando em pagar menos imposto, mas limitado no crescimento? Faz muito sentido, né? E foi daí para frente que a gente realmente assim, disparou o volume de abertura de loja, porque no lucro real é mais ou menos isso. Se eu tenho mais despesa, eu pago menos imposto, né? E é um desafio no Brasil. No Brasil, hoje, é um dos países que tem uma maior carga tributária do mundo, é o Brasil. Hoje é. Então, se você não souber jogar o jogo tributário, fiscal, né, saber onde tem as brechas legais para fazer as operações, para fazer até restituição de imposto, etc., vai ficar para trás, cara. Vai ficar para trás. Principalmente no nível de crescimento que, dependendo de quanto a pessoa quer crescer, porque tem 2 opções, né? Ou tu cresce, ou tu vai ficando para trás, porque o mercado está avançando, o mercado está crescendo. Cara, eu falo isso para os meus clientes, cara. A empresa que não cresce, morre. Ou está morrendo. Ou está morrendo. Porque é natural da empresa crescer. Tu tens que sempre buscar um crescimento a mais, um crescimento a mais. E não necessariamente faturamento. As pessoas acham que é só faturar. Hoje, muito por conta do Renato, né, que a gente tem esse contato em comum, do Renato Guima, inclusive abraço pro Renato, cara. Hoje eu entendo que faturamento é estritamente vaidade, cara. O que conta é dinheiro no caixa. Exatamente. Às vezes crescer é sobrar mais dinheiro no caixa. É vender melhor, é vender para a pessoa certa, não é nem vender mais, é vender para a pessoa certa. E isso tu só vem com nível de consciência e entender que o mercado junto com a contabilidade é o que faz teu negócio crescer. Exatamente. Né? Acho que respondendo uma pergunta que tu me fez lá atrás, um dos desafios assim, pancada que a gente teve com o crescimento da operação e a profissionalização da nossa operação, foi enfrentar
o segmento, eu não vou falar nem de concorrentes em específico, mas assim, o segmento é um segmento do body shopping, canal especializado, é um segmento que era muito amador ainda. Então o cara não tinha gestão, nem contábil, nem administrativa, nem nada. Nem de vida, pelo visto. Era o cara que comprava e vendia mercadoria. Era isso que ele sabia fazer, comprava e vendia. E aí imagina competir com uma empresa que talvez não declare, ou declare parcial, ou enfim, queima um CNPJ aqui, abre outro ali. Então, imagina, eu pago na saída 28,25% de imposto. O meu sócio majoritário é o governo, cara. Então, esse é o nosso principal desafio hoje, né? Conseguir que a operação fique competitiva a nível de mercado, dentro das 4 linhas, fazendo o que é o certo, pensando no longo prazo, né? Porque eu não posso pensar aqui nesse ano ou nos próximos 2 anos. Tem que pensar no médio e longo prazo. Inclusive, cara, muita gente eu vejo vendendo a reforma tributária com medo, tá? Eles vendem a reforma ou medo da reforma. Porque a reforma isso, a reforma aquilo. Eu acho, cara, a visão aqui do escritório que a gente tem é que a reforma ela vai equilibrar o jogo, ela vai tirar quem joga errado. Exatamente. Pelo nível, pelo menos, que estão prometendo de controle fiscal, de controle de registro, de tudo. O cara que prejudica o mercado, que é aquele que compra e não paga imposto, aí o cara começa a entender que ele cobra... A minha proteína é 200, a dele é 110, porque ele não paga imposto. O cara... Eu não vou julgar... vem para equilibrar isso aí, pô. Eu não vou julgar o cara, mas o que eu penso é o seguinte... O cara tem que buscar a evolução, que é o que eu busco na nossa operação. O cara, de repente, começou de uma maneira que não estava correta, busca profissionalização, né? Busca evoluir, busca fazer o cálculo da formação de preço, calculando o imposto, né? Que aí tu vai chegar num fator que tu vai pagar o imposto e vai ficar com a tua margem de lucro. É confortável? Não é, mas é o certo, né, cara? É o certo a se fazer pensando no longo prazo. No longo prazo, para quem quer legado, né? Para quem quer jogar, porra, não é todo dia que a gente escuta que a minha empresa tem 20 anos. Para a empresa chegar com 20 anos, ela paga um imposto pra caramba. E tem que pagar, pô, né? Para poder estar lá. Isaac, antes da gente finalizar, cara, já tá 40 minutos já, cara, um papo muito bom, muito top, cara. Eu queria falar de marca própria, cara. Tu trouxe aqui as tuas marca com os teus produtos. O que eu queria saber de ti? Tem algum momento que faz sentido a gente pensar em marca própria? O mercado te cobrou? Ou era um sonho teu? Por que eu te pergunto isso? Eu tenho muitos clientes na área da saúde e eventualmente a gente tem essa conversa com eles. Pô, Ricardo, eu trabalho com estética. Eu vou lançar um suplemento meu. Eu vou lançar uma marca de protetor solar. Eu vou lançar alguma marca. Hoje em dia é muito tranquilo fazer isso, né? Tem algum gatilho, alguma coisa que mostra assim, pô, faz sentido a gente ter uma marca própria, cara? Cara, é uma necessidade que a gente vê, é um movimento do mercado, né? A gente vê outros grandes players fazendo esse movimento de farmácia, de supermercado. Tem algumas estratégias comerciais, de marketing, que só consegue fazer com a tua marca própria. Então, a ideia da marca própria é justamente para a gente conseguir fazer essa reserva de mercado, né? Conseguir não ficar, não digo nem independente, porque os nossos parceiros eles continuam sendo nossos parceiros. A gente entende que dentro do nosso faturamento global, a gente vai ter um percentual ali aceitável da venda da nossa marca. Traz uma rentabilidade diferente, mas também tem toda uma estratégia comercial e diferente e de marketing também, né? Porque quando eu falo do marketing de uma grande marca a nível nacional, eu dependo deles fazerem o marketing. Ou quando eu faço o marketing deles, eu corro o risco deles de comprar em qualquer outro canal que não seja o meu. Quando eu faço o marketing da minha marca, da marca que é do mesmo grupo econômico, naturalmente o consumidor ele só vai encontrar na nossa rede. A fonte é tua, né? No final, o jogo é diferente, né? Aí eu pego o gancho de como é que eu trabalho isso dentro do... Como é que eu vou concorrer com os marketplaces, cara? Porque, querendo ou não, Mercado Livre, Amazon, Shopee, sei lá, tem outros mercados marketplace desse. Deve ter um monte, cara. Magalu, né? Por aí vai. Como é que tu vê esses canais? Tu vê como concorrente? A primeira pergunta é essa aí. E depois, como é que tu lida com essa concorrência aí, se for concorrente? Cara, de fato, assim, a gente não pode negligenciar e dizer que não é um concorrente. É um concorrente, né? Quem hoje nunca comprou no Mercado Livre, né? Então, já tem cadastro, já está lá, já tem a facilidade. Hoje, o que nos dá um lastro legal aqui para nossa região é a questão logística, né? Então,
hoje eles melhoraram muito, mas ainda tem produtos que cobram frete, tem produtos que demoram de 10, 8 dias para chegar aqui. E esse consumidor aqui do suplemento é um consumidor imediatista, é o cara que... É diário, né? Não pode faltar. Não, e eu quero consumir, eu quero agora. Às vezes a gente sente isso pelo nosso delivery, né? A gente fala, eu tenho uma entrega, eu só consigo te entregar à tarde. Não, mas eu só quero se for agora de manhã. O cliente ia cancelar o pedido porque a gente... Não, fica que eu mando. Ou então vou passar para buscar na loja, não dá para me esperar de tarde. Então, é um cliente imediatista, então o marketplace, o e-commerce em geral, é um concorrente? De fato é. Mas a gente tem toda uma prestação de serviço associada à venda do nosso produto que assim, eu vejo que é um fator que nos diferencia, né? A gente bate muito firme em cima desse movimento do atendimento ao cliente, da experiência do nosso consumidor ali na ponta, de um atendimento consultivo. A gente investe em treinamento com o nosso time para que eles realmente estejam capacitados, para que se você chegar lá na loja hoje, você tenha atendimento padrão, adequado, né, para que você realmente tenha os resultados que você está buscando. Porra, cara, legal. E, Isaac, reta final, cara. Antes de a gente finalizar, quero só agradecer teu tempo e perguntar para ti qual é o próximo passo do Atacadão, cara. É nacional, é regional? Para onde o Atacadão vai? O que tem na cabeça do Isaac aí, cara? Cara, a gente está com um número, né? A gente quer, assim, eu sou um cara temente a Deus, né? Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade aqui para glorificar o nome do Senhor, porque o projeto Atacadão, ele nasceu no meu coração, mas Deus que tem aberto as portas para que a gente pudesse executar esse projeto, né? As 45 lojas, todas as 45, eu participei da alocação do espaço, né? Me envolvo muito, faço questão de me envolver. E eu sei que Deus tem abençoado muito esse projeto. Mas a gente tem um número, né? A gente tem um número que a gente está mirando, já está bem próximo. A gente está mirando 50 lojas, então a gente está trabalhando, tem mais 2 inaugurações para acontecer agora, então a gente está projetando ali, se não bater final do ano, mas no início do ano que vem... É o carnaval. A gente quer chegar nesse número aí de 50 lojas. É só um número, mas é algo que a gente sonhou, que a gente precisa ter vislumbrou. onde ir, né, cara? Eu falo pra todo mundo. Se não tiver pra onde ir, qualquer lugar serve. Inclusive lugar nenhum. Exatamente. E depois dos 50, cara? Vai pros 100? Cara, a gente tem um projeto que está em andamento, que é o projeto da franquia, né? Que a gente já tem, inclusive, 5 lojas que são, a gente chama de associados, né? Pilotos. Que são as lojas teste, são 3 em Manaus, uma em Paragominas e uma em Tailândia, que são parceiros nossos, são associados à nossa marca, né? Usam toda a nossa estrutura de marketing, estratégias comerciais para operar lá e a gente já está validando isso tem 2 anos, então está indo bem. Então acho que um próximo passo seria escalar isso a nível nacional usando esse modelo de franquia. Pô, legal. E fala da tua marca, pô, agora é contigo. Quero saber como é que funciona a tua marca. Cara, nossa marca a gente lançou tem 2 anos, né? A Next Nutrition. Ela tem 5 produtos, então a gente tem a proteína 100% concentrada, com 24 gramas de proteína na dose, saborização excelente, a gente já trabalhou muito, né? Eu demorei um pouquinho para fazer, porque eu queria negócio premium mesmo, né? Ela tem uma pegada gourmet, então tem cremosidade, tem a saborização legal, então te falei de sabor leite, para fazer receita, para fazer um bolo proteico, uma panqueca, um pão, né? Fica a dica aí, né? Fica a dica. É bacana. E as creatinas, hoje a creatina é um commodity, né? Muita gente consome creatina. E a gente lançou a de 300 gramas, mas agora recente a gente lançou a de 1 kg e a de 500 gramas. Por quê? Normalmente lá em casa consome eu e minha esposa. Dependendo da família, normalmente consome mais de uma pessoa. Então, essa embalagem econômica de 1 kg, de 500 gramas, a gente entende que funciona e que é o que o consumidor está querendo, né? Custo-benefício, quer comprar um refil mais econômico. Nossa própria proteína, hoje as proteínas, a maioria delas são 900 gramas. A nossa proteína é 1 kg, refil de 1 kg, né? Então, a gente pensando nesse movimento de estimular o consumo. Isso faz sentido, porque geralmente as marcas elas diminuem a gramatura, né, para manter o mesmo preço. Exatamente. O sentido contrário. O caminho inverso, Então, a gente tem, realmente a marca tem se posicionado, né? A gente tem conseguido ter êxito aí, ter sucesso no posicionamento da marca. Ainda tem muito trabalho a se fazer, mas assim, o maior feedback que a gente tem de se uma marca está dando certo ou não é o próprio consumidor, né? Então, eu já presenciei em loja o cliente voltando para comprar a marca. Ele fala, ele nem lembra o nome da marca, mas ele fala assim, olha, aquela proteína que eu comprei mês passado. Aí o vendedor, foi a proteína da Nex, essa aqui. Aí, é essa mesmo. Então, o cliente consumiu, gostou e voltou para comprar. A recorrência é o melhor elogio que tem, né? Cara, esse é o melhor feedback, né? Esse é o maior feedback. E hoje a gente negligencia isso, mas o boca a boca funciona muito ainda.
Então, realmente, e é o que a gente quer daqui para frente, né? Conectar mais o nosso consumidor com a marca, gerando experimentação, experiência. Cara, a gente faz muito esse movimento de degustação para o cliente experimentar a proteína, experimentar o nosso pré-treino, consumir para ter a segurança de comprar. Cara, eu juro que eu queria terminar, mas ficar falando veio um monte de coisa na minha cabeça, cara. Fica à vontade. Tu falaste em commodity e experimentação. Isaac, eu queria entender de ti, cara, aí é uma curiosidade pessoal minha mesmo, como é que a gente vende commodity, porque, como tu falaste, creatina é commodity, todo mundo tem, e se a gente consegue, cara, quantificar o retorno desse movimento de trabalhar com degustação. Porque hoje eu entendo que commodity e alimentação, tu só consegue realmente te destacar se tu fizer a pessoa provar. Porque a barreira do dinheiro é muito grande, né? Sim. E é tudo igual, entre aspas, sim, né? Não sei se eu me fiz entender na minha pergunta. Como é que trabalha com commodity e se a degustação realmente traz retorno? Sim. Eu acho que hoje é nos detalhes, né? Todas as marcas têm creatina. Todas, sem exceção. Mas tem a fonte da matéria-prima da creatina. Tem a creatina que é mais arenosa, tem a creatina que é mais fina, mais refinada, dilui melhor na água. Hoje as marcas estão lançando creatina saborizada. Então, para quem tem dificuldade com o consumo só da creatina, vou fazer uma creatina sabor limão, fazer uma creatina sabor tangerina. Então, é mais palatável para quem tem essa dificuldade, né? São coisas simples. Um exemplo, tu pega aqui a Anvisa mudou a legislação. Então, aqui ela fala... Antes era 3 gramas o consumo diário recomendado. Hoje são 5. Então, a gente já explora nas novas embalagens que estão vindo agora na creatina de 1 kg e 500 gramas, a gente já está falando. São 200 doses. 5 gramas de creatina na dose, que é o consumo liberador de pela Anvisa. A embalagem, a gente fez uma revitalização na embalagem, coisa simples, né? A tampa metalizada, isso na gôndola chama atenção. Então, trazer esses pequenos detalhes que talvez não passe desapercebido no olho do consumidor final. E não focar no produto, mas no meio, na embalagem e outros aspectos. E assim, apesar de ser um commodity, a creatina em si, mas quando tu faz um bom trabalho de marketing, né? Isso também te posiciona, né? Então, a gente tem hoje, está buscando, tem grandes parceiros na região metropolitana aqui que tem fomentado a marca, isso também tem gerado ali, porque é a validação social, isso é um fator também que, se eu tenho um bom nutricionista indicando, consumindo o meu produto, naturalmente isso já é a validação social que o consumidor precisa para adquirir aquele produto. Cara, e a questão da degustação, tu sente que tem retorno mesmo? Funciona, cara, funciona muito. As principais marcas, as marcas que a gente viu nos últimos 2, 3 anos se destacando, crescendo muito, são marcas que fizeram muito esse movimento de degustação, né? De levar a experimentação para o cliente e vira uma experiência, tá? Tem um representante, que inclusive é um grande parceiro nosso, o Emerson, da Adaptogen. A marca dele, ele tem 24 sabores de proteína diferentes. É um representante diferente, o cara investe mesmo, ele pega as 24 marcas, os 24 sabores diferentes, ele leva para a mesa de degustação, os potes abertos e o cliente escolhe, não, eu quero consumir de milho verde, quero consumir de cookies. Aí ele prepara a dose na hora ali, com gelo, gelado, bate na... É uma experiência, é como se fosse um coquetel ali, só que proteico, né? Drink, né? Uma coisa assim. Exatamente. Vira uma experiência e, cara... E o retorno aparece. Não, e no dia dessa ação a gente libera, né? A gente libera um desconto diferente para aquela marca que está fazendo a degustação e, naturalmente, o consumidor experimentou um produto bom, palatável, gostoso, saborização, uma fonte de proteína legal. Ele vai na loja e compra na hora, porque está com desconto, ele experimentou, gostou, é imediato. A gente já mede, inclusive na ação, a gente já traz esse termômetro. Então, eu fiz a ação, 4 horas de ação, eu já sei o que eu faturei da marca que fez a ação naquele período ali. Porra, legal, a gente consegue quantificar. No final é controle de dados, né? E controla o quanto foi vendido. Exatamente. Pô, Isaac, obrigado pelo teu tempo. Só antes de finalizar e passar para ti só alguns recados, né? Sigam a gente no Spotify, no YouTube. Sigam o Atacadão. Atacadão. Né? Sigam lá. Isaac Benassuli também no Instagram. Manda um oi para ele lá, perguntando qual é o melhor whey. E vai te falar isso aqui que tá na mesa. É um dos melhores. É um dois. Isaac, cara, fica à vontade, o microfone é teu, pode falar o que tu quiser, te despedir, falar da marca mais um pouco, agora é contigo. Queria agradecer a oportunidade, acho que é bacana a gente trocar essa ideia, né? Eu tenho essa veia empreendedora muito forte, inclusive quando eu viajo, assim, eu gosto de visitar os pontos de venda, gosto de visitar as farmácias, as lojas de suplemento, para entender o que é tendência, o que é novidade.
E é bacana a gente trazer esse movimento através do podcast, né? Para trazer a consciência, tanto, né, no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo, né? Esse movimento da evolução, da gente entender, assim, o discurso atual é que tá tudo muito caro, o endividamento tá alto, cara, mas a gente tem que ter resiliência, entender que o mercado vai se adequar, né, que as coisas vão melhorar. A gente não pode deixar de empreender, de investir, de acreditar nos projetos, né, e continuar executando aí com excelência, buscando evolução profissional, administrativa, né, o que eu tenho buscado muito lá para a nossa empresa. E é bacana, cara, parabéns aí pela iniciativa de trazer esse movimento, né, para o público paraense aqui, a gente romper essas barreiras que existem, né, existe uma barreira cultural muito forte no movimento ali do sul-sudeste, né, para cá para o Pará, o pessoal não conhece. Às vezes eu como indústria também, a gente percebe que as indústrias não conseguem ainda enxergar o potencial que tem na nossa região. O quão grande e quanto potencial ainda tem na nossa região a ser explorado. Cara, né? O mercado do Brasil, a fronteira do Brasil é o norte. Ainda não entenderam que o dinheiro está aqui. Exatamente. Eles começam tudo ali no sul-sudeste. E aí, em algum momento, eles despertam e conseguem enxergar ali que o norte vamos mandar para lá, né? Vamos ver no que dá. E tem bastante dinheiro, cara, rodando. E a gente, como empreendedor, os principais empreendedores aqui da nossa região, tem que encabeçar esse movimento, né? De trazer esse posicionamento, falar da nossa região, realmente valorizar o nosso estado. Ouvir quem dá certo. Exatamente. Porra, cara, então, obrigado pelo teu tempo. Poti, Gerson, alguma observação? Esqueci algo? Então é isso, né? Abraço.